Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse programa Profecias Bíblicas. Você é muito bem-vindo a este programa. Nós estamos presentes nas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata e, em breve, também na plataforma de streaming Maranata Play do Instituto Bíblico. Nós estamos aqui presentes com os pastores Edilson Rocha. Prazer estar novamente com vocês aqui. Isaías Diniz. Amém. Paz do Senhor. E o nosso assunto é uma frase deixada pelo Senhor para um dos profetas, para Malaquias, e que Paulo ele repete essa frase quando ele escreve aos Romanos. E o texto que está em Romanos 9,13 diz assim: amei a Jacó e aborreci Esaú. Então a primeira colocação que se faz é que o Senhor mostra aqui um contraponto, né? uma diferença. Né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú. E nós vamos entender isso quando nós começamos a compreender o que foi a história de Jacó e a história de Esaú. Então, aqueles dois irmãos, né, que eram filhos de Isaac, eram nascidos do mesmo ventre, naturalmente, né, de Rebeca. Esaú era o primogênito e, por direito de nascimento, ele tinha a bênção da primogenitura. A primogenitura envolvia uma série de promessas, não somente materiais, mas principalmente espirituais. O primogênito era aquele que queria dar sequência ao nome da família, à genealogia da família. No entanto, na vida daqueles dois irmãos, aquilo que aconteceu em um diálogo simples entre os dois faz com que a história tome um rumo diferente daquilo que Deus havia preparado. Deus havia preparado uma bênção para Esaú, ele era o primogênito, mas em determinado momento Esaú se encontra com Jacó. Esaú era um caçador, voltando de uma das caças, e encontrou seu irmão Jacó fazendo um guisado de lentilhas. E naturalmente, ele pediu aquele guisado. Falou: olha, me dá esse guisado que eu quero comer também. E Jacó, já sabendo e tendo em vista tudo aquilo que ele havia buscado, que era a bênção que ele queria, a bênção do pai, ele disse assim: eu troco pela sua primogenitura. E naquele momento, Esaú desprezou a primogenitura, desprezou aquilo que era espiritual, desprezou a bênção. E ele disse assim: olha, eu estou a ponto de morrer, né? De que me vale então a primogenitura? Então, o detalhe é que Deus contemplou aquela situação. E a partir daquele momento, as coisas começaram a ficar diferentes para aqueles dois irmãos. Esaú tinha uma vida de campo, uma vida, de certa forma, afastada ali da comunhão com seus pais, né? Ele vivia no campo, na caça. Jacó, por outro lado, estava ali sempre junto à sua mãe, junto ao seu pai. E há alguns aspectos importantes para nós colocarmos desde o nascimento daqueles filhos, né, de Rebeca. E essa continuidade nós vamos dar sequência aqui com os pastores, que vão fazer uma contextualização inicial daquilo que aconteceu. Como é que foi esse nascimento? Eram gêmeos? Interessante que dentro do ventre eles já estavam lutando, né? E Rebeca recebeu a revelação de que havia duas nações no ventre dela. E a palavra foi assim: ó, e o menor e o maior servirá ao menor. Então já tinha aquilo. Mas Rebeca guardou a profecia no seu coração e viveu confiando nela. Guardou aquilo, né? Agora, o interessante é que tudo aquilo que ela viveu, né, e a postura, a atitude de tudo, né, daquele que recebe a revelação de Deus, espera o tempo, discerne as circunstâncias, age em obediência àquilo que o Senhor já determinou. Mas toda a sua conduta ao longo da história não nasce da sua razão humana ou por impulso, mas daquilo que ela cria na promessa previamente estabelecida por Deus. Estava tudo claro para ela dessa forma, né? Então, aquele direito de primogenitura, tudo aquilo, né?
é bom lembrar que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, né, de Esaú. Então, tudo isso, né, a hora que ele abriu mão do direito de primogenitura, Esaú faz o negócio com Jacó, né? Isso mostra que ele desvalorizou a herança espiritual, né? E o alcance de Jacó em reconhecer o valor da bênção, né? Quer dizer, o Senhor sempre tem aquele que o Senhor quer usar. A verdade é essa, né? E chega um momento, né? Um momento na velhice de Isaac. Isaac estava para partir, na verdade não partiu naquele momento, né? Mas Rebeca intervém para que Jacó fosse abençoado. Não é isso, pastor Isaías? É importante destacar que a atitude de Rebeca não nasceu, como nós temos da razão, de um momento específico, mas de uma profecia que ela já tinha recebido desde a sua gestação. A profecia a respeito dos seus filhos, ela não foi esquecida com o passar dos anos. Ela foi guardada no coração e orientou essa importante decisão de Rebeca. E com o tempo chegou, Rebeca não hesitou, pois sabia em quem havia crido e confiava plenamente no cumprimento daquilo que Deus havia falado com ela. Então, Rebeca, com sabedoria, ela instrui a Jacó a preparar um guisado para Isaac, pois o pai desejava comer antes de o abençoar. E a velhice e a morte, naquele tempo, eram encaradas como a clareza que permitia a preparação para a transição. Então, Jacó, embora preocupado, receoso, ele obedeceu sua mãe. E na obra do Espírito, o corpo de Cristo tem as suas determinações e a igreja fiel atende aquilo que o Senhor está falando. Jacó trouxe 2 cabritos que Rebeca preparou. E a preocupação de Jacó, no entanto, era como se apresentaria ao pai, de que não já enxergava bem. Esaú, diferente dele, era peludo. E Jacó, para simular a aparência do seu irmão, usou peles de cabrito em suas mãos e pescoço. Mas agora haveria esse encontro, né, de Isaac com Jacó. Esse encontro se refere a uma bênção que é profética, né? É o encontro do necessitado. Jacó era um necessitado, né? E ele sabia disso, porque ele não tinha o direito à primogenitura. Mas ele desejava, de qualquer maneira, essa bênção. E ele vai ao encontro do seu pai, mas ele não vai de qualquer maneira, né? Ele vai ali com as suas vestes, né? Digamos, as vestes do primogênito, que Rebeca veste com as vestes do primogênito, que eram as vestes lá de Esaú, que tinha o direito à primogenitura, e cobre também com pele de cabrito as suas mãos e o seu pescoço, né? E então esse é o encontro que Jacó tem com o pai, né? Ou seja, o pai agora vai tocar nas mãos de Jacó e proferiu aquelas palavras que mostravam uma situação muito interessante, né? Ele disse assim: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ou seja, aquilo que estava cobrindo, né, as mãos de Esaú era o quê? Era o resultado do sacrifício lá, daquilo que foi morto. Da mesma forma, né? A nossa voz, ou seja, a nossa humanidade é nossa, é o nosso pecado, a nossa situação, as nossas falhas, mas nós vamos diante do Pai cobertos pelo sangue de Jesus. Amém. Com revestimento dado por Deus, conforme aquilo que Rebeca havia orientado, que a igreja é fiel. É isso? E é impressionante, né? O momento em que Isaac pede, né, que o filho o beijasse, né? Isaac disse assim: ora, chega-te e beija-me, filho meu. É um momento muito íntimo ali com o pai, né? E Jacó, eu fico imaginando Jacó naquela situação toda, né? Ele se apresentando ali, como se fosse assim um enganador, né? Mas é a situação mesmo do pecador, né? O pecador chega diante do Senhor, Senhor, eu não quero ser condenado, né? Eu preciso do perdão. Seja uma bênção. Eu preciso de uma bênção. Então Jacó, quando faz isso, ele vai e beijou o pai, isso mostrou a comunhão, né? Ele era necessitado, desejava a bênção, unia o pai. Então, vejam só, né? É o momento da comunhão com o Senhor. Está pronto para beijar os seus servos. A comunhão é isso, né? Intimidade com o Senhor e acalentar a cada um, receber a cada um. Então, quando ele sentiu o cheiro de Jacó, Isaac proferiu
a bênção profética, né? Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Glória a Deus. Então esse cheiro do campo fala da pureza, né? A ausência de maldade dos animais, das flores, das ervas e tudo aquilo que está ali. Não é o cheiro do mundo, do pecado, do vício, né? Isaac então abençoou Jacó com uma oração que trazia consigo as promessas de bênção, né? Essa promessa, ou seja, essa oração, essa colocação de Isaac para Jacó é extraordinária, porque é uma tipologia, né, de figuras proféticas maravilhosas. Né? Porque ele diz assim, ó, está em Gênesis 27, 28, 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, abundância de trigo e de moço. Sirvam-te povos e nações circunvem a ti. Ser Senhor de teus irmãos, os filhos da tua mãe, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Aleluia. Ali ele repete aquilo que Deus falou para o pai de Isaac, né? Falou para Abraão. Ou seja, malditos que te amaldiçoarem e benditos que te abençoarem. Amém. Mas ele fala, ele usa alguns elementos que são proféticos, né? O primeiro é o orvalho dos céus, que seria o orvalho dos céus. Deus te deu o orvalho dos céus. Apontando para a bênção do derramar do Espírito Santo, da comunhão. O refrigério. O refrigério que vem, né, da parte do Senhor. Que vem de cima, né? Vem de cima. Eu achei interessante, porque ele diz assim, e das gorduras da terra. Porque gordura da terra está aquilo que é ligado à nossa vida, à nossa alegria, né? A gordura era algo especial, que era provado até... o Senhor até impedia que as gorduras, né, elas fossem colocadas de qualquer maneira, teria que ser oferecida ao Senhor. Amém. Porque a gordura é aquilo que tem o gosto realmente da carne, né, a vida. E a gordura da terra, Jesus certa vez disse assim, olha, aquele que deixar pai, mãe, filhos, por amor do meu nome, receberá 100 vezes nessa vida e na idade vindoura a vida eterna. Então a gordura da terra é a certeza de uma bênção, amém, digamos, nessa vida. Mas ele coloca também aqui, então, nós vemos o primeiro ponto aqui, o orvalho dos céus, a presença, a operação do Espírito Santo, a abundância de trigo, que fala aqui do Pai, né? Do Pai. E o mosto que fala do Filho. Ou seja, a Trindade presente aqui nessa bênção maravilhosa. E é importante nós destacarmos aqui o que aconteceu, né? Quando... ele foi abençoado, né? Quando Jacó sai da presença ali de Isaac, Esaú retorna da sua caçada porque ele queria oferecer alguma coisa ao pai. Interessante que logo após Jacó sair da presença de Isaac, Esaú retornou da caçada e confiante que ele receberia a bênção, porque também ele foi preparar aquele alimento para o pai. Pela bênção que ele achava que ainda era dele, que ele já tinha passado para Jacó. Ele prepara um guisado, se apresenta ao pai, mas ele descobre que a bênção já tinha sido concedida, né, conforme está em Gênesis capítulo 27, no versículo 30 ao 32. E a revelação daquela situação trouxe uma grande tristeza para Esaú. A bênção já havia sido concedida e não havia outra bênção. Esaú, em desespero, ainda perguntou se não restava nenhuma bênção para ele. E a palavra nos diz em Gênesis 27, 38, e disse Esaú, seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Esaú, em sua dor, esqueceu de que ele mesmo havia desprezado a bênção da primogenitura e havia vendido esta bênção anteriormente. Sua lamentação era tardia, pois a bênção, uma vez concedida, não podia ser revogada. Eu lembrei até aqui de uma frase... A gente falava nos seminários que arrependimento tardio após o arrebatamento será remorso inútil. Que nós temos hoje essa oportunidade e precisamos nos posicionar em relação a ela. Amém. Então a dor, o grito de Esaú não foi suficiente, porque a bênção já tinha sido concedida a Jacó. Então quem não valoriza a bênção da salvação, né, não compreendeu o projeto de Deus. Nós sabemos isso. Não sabe que Jesus está vivo, porque não possui a bênção da salvação. Pensa que Jesus foi apenas um líder histórico, como Maomé, Gandhi e tantos outros,
Jesus, no entanto, é uma revelação de Deus. Se o homem não conhece Jesus por meio da revelação do Espírito Santo, essa compreensão não tem valor algum para a salvação. Então, mais do que nunca, o coração do servo precisa estar voltado para amar o Senhor, para viver em sua presença. Os dias atuais clamam por essa dedicação. A bênção está disponível, é do crente. O servo precisa estar na casa do Senhor, no corpo de Cristo, em comunhão. Ele não pode se afastar para as caçadas do mundo. Jacó não precisou fazer esforço algum para obter a bênção naquele momento. Ela estava na casa, ao seu alcance, pela orientação de Rebeca. Essa experiência mostra, né, que a revelação precisa ser preservada no nosso coração para que o fruto venha no tempo certo, né? O segredo de Deus para nós é esperar, porque o tempo dele vem, não é o nosso tempo, não é cronológico, né? O próprio profeta Jeremias, em Lamentações, diz assim: bom é esperar a salvação de Deus em silêncio, né? Aguardando essa salvação. E a igreja fiel é que conserva essa revelação, porque diante do projeto de Deus, as bênçãos vão se cumprindo e nós sabemos que elas vão se cumprindo na medida em que nós entregamos a nossa vida pela fé. É pela fé que tudo vai acontecer. E o que me chama a atenção é nesse pedido aqui que Esaú fez, né? Ele pede assim: meu pai, tem somente uma bênção? Deus somente tem uma bênção, não tem duas. E a bênção está relacionada ao Filho, está relacionada ao Cordeiro, está relacionada ao Senhor Jesus. É só essa que o Senhor tem, porque essa é a grande bênção que o homem precisa. Não precisa de mais nada, porque se ele tem o Senhor, ele tem tudo na sua vida. E as gorduras da terra, as gorduras da terra, né, vão ser acrescentadas. Aqueles que se preocupam, né, com as coisas dessa vida, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. É uma história maravilhosa, né? Glória a Deus. Profética, que mostra, né, que lutar pela bênção, ela tem os seus segredos e tem os seus benefícios também, porque Deus contempla o coração do homem. Amém. Uma bênção que nem era para nós, se eu vou olhar pela palavra do Velho Testamento, Israel haveria de receber esta bênção, rejeitou, mas nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, o Senhor colocou à nossa disposição esta bênção, sermos filhos. Amém. Mas nós somos desta forma, somos necessitados. O homem sempre chega na presença do Pai dessa forma, ele é necessitado. É uma bênção que o Senhor transfere a nós e precisamos valorizar esta bênção, não trocar por nada desta vida, porque é uma herança maravilhosa que tem sido colocada à nossa disposição. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Amém. Amém. E com isso nós encerramos aqui esse episódio e que o Senhor possa abençoar a sua vida também para o entendimento cada dia maior dessa riqueza que ela é aplicada à nossa vida a cada dia, na nossa caminhada, na nossa fé, na alegria de servir ao Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a você. Despedimos com a paz do Senhor, os pastores aqui presentes. A paz do Amém. Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor também para você.